O Brasil se comprometeu com a Organização das Nações Unidas em reduzir a extrema pobreza até 2030. Mas um relatório da Fundação Abrinq mostra que muita coisa ainda precisa ser feita para que essa meta seja cumprida. 40% das crianças brasileiras vivem em situação de pobreza e os pequenos maranhenses ocupam a primeira colocação nesse triste quadro. Veja na reportagem de Aline Escarço, em São Paulo, com o apoio da TV Brasil do Maranhão. As carcaças dos carros servem de parquinho para as crianças do Jardim Pantanal, na periferia de São Paulo. Aqui, elas inventam brincadeiras e assim vão vivendo a infância. A poucos metros dali, no número 29 da Rua das Crianças, a gente encontrou a Suzy e a família dela. E para criar os 3 filhos e os sobrinhos, até comida já faltou. É muito triste, né? Não ter as coisas para dar, pedir aqui o leite ou o pão e não ter, né? Para ajudar os pais e mães que precisam trabalhar e não têm com quem deixar os filhos, a Noeli abriu as portas da casa dela. Se tivesse um lugar para eles aprender computação, para eles aprender uma profissão, né? Era bem melhor. A casa da Noeli fica justamente numa rua chamada Rua das Crianças. E essa rua é um exemplo de como o Brasil vem tratando os seus pequenos com pouco cuidado. São justamente essas condições que se repetem por várias ruas em todo o país, que fazem com que as crianças aprendam a, desde cedo, viver com a precariedade e com a pobreza, muitas vezes extrema. No Maranhão, 1/3 das crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos vivem com menos de 1/4 do salário mínimo, segundo o relatório da Fundação Abrinq. O estado é campeão em extrema pobreza. Em seguida estão Ceará, Alagoas, Bahia e Paraíba. Na Vila dos Nobres, em São Luís, no Maranhão, encontramos a Bruna, de 22 anos, com seu bebê de 3 meses. As crianças, quando tem um tempinho para brincar na rua, como podem ver, corre risco de cair nessas valas aqui. A falta de dinheiro também reflete na falta de alimentos e a falta de alimentos na baixa estatura. No Amapá, Amazonas, Acre, Maranhão e Pará, as crianças com menos de 5 anos são as mais baixas do país. O Brasil se comprometeu junto à ONU a apresentar melhores índices quando o assunto é erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar para 2030. Mas o relatório da Fundação Abrinq mostra que para as crianças e adolescentes brasileiros a situação ainda é precária. Não garantir o direito a uma moradia adequada, o direito à alimentação, o direito à água de qualidade, ao saneamento básico, à educação e à saúde, eu estou já comprometendo o futuro dessa criança e desse adolescente que vai ser o adulto em 2030. Bom, e para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe a jornalista Lissandra Leite, especialista em Direito da Criança e do Adolescente. Boa tarde, Lissandra. Obrigada pela sua participação. Primeiro, explica para a gente o que é esse acordo, do que se trata esse acordo entre o Brasil e a ONU. Então, na verdade, desde 2000, a Organização das Nações Unidas e os países membros resolveram pensar planejamentos possíveis de melhorar o desenvolvimento mundial. Daí surgiram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Só que eles eram focados principalmente nos países mais pobres e em desenvolvimento. Quando passou o período dos ODMs, em 2015, foi pensado uma nova estratégia que agora nós chamamos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esses precisam ser alcançados por todos os países do mundo. A ideia é que o mundo inteiro se comprometa com um desenvolvimento que seja sustentável de fato. Então, nesses objetivos, desde a erradicação da extrema pobreza, na verdade, os ODS, eles são 17 objetivos, que trabalham com a questão climática, a identidade de gênero, são muito amplos, sempre pensando nessa perspectiva sustentável, que seja centrada na pessoa, no desenvolvimento da dignidade da pessoa, que tenha um foco no planeta, no meio ambiente, na garantia de um espaço onde você possa viver com qualidade, que tenha foco na construção da paz, ou seja, você precisa viver em ambientes tranquilos também, que também tenha foco nas parcerias, entendendo que não há sustentabilidade sem que todos trabalhem juntos. Então, é realmente uma forma de pensar planejada para que o mundo inteiro trabalhe pela melhoria da vida digna, saudável e plena dos habitantes da nossa terra. Agora, falando desse relatório da Abrinq que aponta que a região Nordeste ainda é
número 1 em extrema pobreza. Como é que o Maranhão ainda está inserido nesse contexto? É o número 1 do país, mas por que ainda é tão grave a situação do Maranhão? Infelizmente, esse relatório ele não surpreende, né? Os países, quando eles aderem aos objetivos, eles se voluntariam a fazer relatórios e a própria sociedade civil faz relatórios paralelos para ver se o governo realmente está cumprindo o que está dizendo. E esse relatório que a Fundação Abrinq fez agora é um dos que vão ser feitos, né, até 2030, e ele mostra uma realidade que a gente já conhece, né? Há um baixo nível de investimento social nos nossos municípios, especialmente no Norte e Nordeste, e que eles vêm de um histórico de uma construção econômica exploratória, né, de uma construção política clientelista, né, que nós vemos, né, especialmente no Norte e no Nordeste. E qual é o impacto disso nessas crianças? Essa extrema pobreza, como vai impactar no futuro dessas crianças? Há relatórios bem recentes que mostram que a pobreza na infância ela é muito mais impactante do que para o adulto, por exemplo. Primeiro porque a criança ela vive tudo que acontece no ambiente se reflete nela, por ela ser mais vulnerável, por ela depender do ambiente. Então, se ela vive num ambiente de extrema pobreza, ela vai ser o elemento mais vulnerável de todos. A segunda questão é que a pobreza na infância, ela provavelmente vai ser um ciclo longo, difícil de se reverter. Então, quando você já tem crianças vivendo na extrema pobreza, a tendência, infelizmente, é que ela fique até muito tempo. E o último impacto, que é um impacto também muito sério, é que ela muitas vezes gera consequências irreversíveis. E aí a gente pode falar, por exemplo, da questão da desnutrição. Então, se a gente tem hoje crianças vivendo em pobreza, extrema pobreza, subnutridas, né? Elas vão ter sequelas, elas vão ter consequências que mesmo que a condição econômica mude, essas coisas vão permanecer no resto da sua vida. Então, reverter esse quadro de pobreza, extrema pobreza, é muito importante. Esse caminho ainda é longo, né, Lissandra? Muito longo. Ok, muito obrigada, Lissandra Leite, jornalista especialista em Direito da Criança e do Adolescente. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada a vocês.